conversar com o pai alguma coisa, mas o pai está ali no celular. Então, a mídia ela tem invadido a vida de todos nós, né? Você vê, eu li, por exemplo, numa das últimas pesquisas que eu fiz, que um pré-adolescente ou um adolescente, ele clica no seu celular em média 90 vezes por dia para abrir e ver alguma coisa. Você imagina, nossa, é demais. Mas se você for pesquisar um adulto típico, ele vai clicar aí umas 78, 80 vezes no celular dele. Então, o adolescente pega um pouquinho mais, né? Então, a gente precisa ter cuidado porque, como eu falei, o lado que mais for alimentado é o lado que vai ficar mais forte. Todos nós estamos muito expostos à mídia, sim, mas isso não pode tirar de nós a capacidade de olhar nos olhos do outro e conversar com ele. O diálogo não pode ser substituído. Então, a gente não pode abrir mão, por exemplo, dos nossos momentos à mesa. Porque quando a gente está à mesa, reunido em família, comendo junto, e a gente deixa o celular de lado, nós somos obrigados praticamente a olhar nos olhos uns dos outros. E aí está uma ótima oportunidade para a gente conversar, para a gente falar sobre algum assunto, para a gente contar uma história, para a gente fazer o culto, para a gente passar momentos em família que gerarão memórias nos nossos filhos. Então a gente precisa, sim, porque o que acontece muito? Quando o filho é pequeno, ele quer conversar com a gente o tempo inteiro. Ele tem milhares de perguntas para fazer. Ele quer conversar e a gente não tem paciência para ouvir. Aham, tá bom. Mãe, olha, tô vendo. Não tá nem olhando, não tá fazendo nada. E aí o filho vai crescendo e ele vai perdendo essa necessidade de conversar com os pais, exatamente porque ele vai se desenvolvendo, ele vai se desenrolando dos pais. Então ele não tem mais aquela necessidade. E aí o que acontece? O pai começa a sentir falta da conversa e quando o filho está maior, o pai começa a tentar entrar e tentar conversar, mas aí ele já não consegue. Porque o filho aprendeu que pode viver sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe. Então isso é sério. Por mais que exista a mídia e que nós todos estejamos, né, tomados por ela, os nossos momentos de olho no olho, os nossos momentos de conversa não podem ser substituídos pelo celular. Nisso a internet não nos ajuda, nisso ela nos atrapalha, né? Então esses momentos de olho no olho a gente precisa preservar e precisa continuar a criar esses momentos em família para que os nossos filhos tenham a segurança de que a gente está conversando com eles e para que a gente possa imprimir os nossos valores também, para que a gente possa alimentar o lado espiritual, o lado do amor em família, o lado do equilíbrio emocional, o lado da empatia. Tudo isso vai vir da nossa conversa, do nosso exemplo com eles, da nossa convivência. Então a gente precisa alimentar também o bichinho desse lado, né? O bichinho do lado espiritual. Não deixar de fazer o culto familiar, não deixar de alimentar o bichinho dos valores. Não entregar tudo nas mãos da mídia, por mais educativos que os programas sejam, por mais né, que eles sejam estimulantes, eles não substituem a nossa presença nem o nosso papel. E o que você acha? Você já deu aí alguns exemplos, né? Mas o que você acha que nós devemos plantar hoje? Né? A maioria das pessoas que estão na nossa live aqui, elas têm filhos menores, assim, menores de 10 anos, né? Então, o que a gente tem que plantar hoje para poder colher amanhã? Quando esses filhos tiverem os seus 14, 15, 16, né? Já de adolescente indo para a fase adulta, né? O que a gente tem que plantar hoje? Quais seriam as suas dicas, assim? A gente precisa plantar exatamente esses momentos em família. Esses momentos juntos, esses momentos em que a gente conversa, em que a gente ouve, né? Em que a gente ouve, por exemplo, o que aconteceu na escola, que fulano disse, que fulano falou, que eu não gostei, que a professora, que isso, que aquilo. É uma conversa que às vezes é cansativa e a gente está cansado já, né? Aí fala assim, vai, adianta, resume aí o que você quer falar, né? Tudo bem, é coisa de pai, não é porque a gente também não é de ferro. A gente faz isso, né? Mas a gente precisa plantar neles a confiança no lar,
né? A gente precisa mostrar para eles que o lar é o lugar onde o coração se forma, é o lugar onde eles vão ter segurança, é o melhor lugar para eles estarem. A gente precisa plantar neles o desejo de voltar para casa, de estar com a gente. E como é que a gente faz isso? Dando atenção, dando o nosso tempo, dando a nossa conversa e criando momentos, criando memórias, né? Momentos para que os nossos filhos possam ter vontade de estar junto com a gente. Mas eu acho que o mais importante que a gente tem a fazer nessa fase, além de dar o exemplo, é estar disponível para ouvir, para falar, para conversar, porque nessa idade eles ainda estão abertos a ouvir, estão abertos a ouvir os nossos valores, a ouvir os nossos conselhos. Então, se tem uma oportunidade, uma época que a gente precisa se aproximar dos filhos e firmar os laços, é exatamente nessa época, quando eles estão menores. Certo. Bom, assim, existem várias ferramentas, né? Hoje se fala muito sobre ferramentas para o desenvolvimento humano, né? E para todas as áreas da vida, né? Existe ferramenta para tudo hoje, né? E você acredita que o culto familiar, né? Ele é uma ferramenta para fortalecer esses momentos familiares, né? Fortalecer esse momento com Deus, junto com a família, esse momento onde a gente pode ali ensinar sobre Deus, sobre Jesus. Você acha que é um momento onde a gente pode ali partilhar os pedidos, o reconhecimento dos nossos pecados, a nossa gratidão? Isso é uma ferramenta que pode ser utilizada no âmbito familiar para fortalecer esses laços, para fazer com que a criança crie memórias, como você aí disse, para que ela se sinta ali amada, né? Aquele momento especial. Você falou que a gente tem que procurar ser criativo, né? E aí, o que você acha? Assim, pode ser que tenha algumas pessoas que não saibam o que é culto familiar, mas eu até procuro dizer que são momentos de qualidade. Todo mundo fala, né? A gente precisa ter momentos de qualidade com os nossos filhos. Para mim, o culto familiar, ele é um momento de qualidade, né? E você acredita que ele é uma ferramenta que pode ajudar no desenvolvimento da criança com a Com família? certeza. Com certeza. Acho que culto familiar tem que fazer parte da rotina, assim como faz hora do almoço, hora da janta, hora do dever de casa, né? Muitas pessoas perguntam assim, mas como que eu faço para incluir o culto familiar na rotina? Como que eu faço para ter tempo para o culto familiar? Eu digo, ó, tem que ser incluído na rotina como uma coisa importante que você faz. Você não tem horário de comer? Tem. Tem horário que a criança vai tomar banho para dormir? Tem. O culto familiar precisa ter o seu horário. E para quem tem criança pequena, você não vai gastar muito tempo fazendo culto familiar, porque a gente sabe que criança pequena, o tempo de atenção deles é curto. Mas a gente pode usar essa ferramenta primeiro, né? A nossa conversa com o nosso filho, o fato de a gente ouvir o nosso filho, está criando nele inteligência emocional. Mas o culto familiar ensina para os nossos filhos a dependência de Deus. Porque a gente tem ouvido e visto muito sobre como trabalhar a autoestima da criança, a confiança da criança nela mesma, e isso é muito importante, mas a gente não pode deixar de trabalhar na criança a dependência de Deus. Olha, filho, sem Deus nós não somos nada. Nada. Então, o culto familiar, ele serve para isso também. Para quê? Para que através de momentos dinâmicos com meu filho ali, de acordo com cada um, o culto não precisa ser maçante, não precisa ser sempre a mesma coisa. Todo culto a gente canta uma música, lê um trecho da Bíblia e ora. Não, pode ter dia que você vai fazer uma caixinha de oração, pode ter dia que você vai pintar um desenho daquilo que você aprendeu. Você pode fazer brincadeiras com as crianças na hora do culto, brincadeiras que envolvam, né, ali o nome de Deus, a dependência de Deus. Então, assim, o culto familiar é uma ferramenta de desenvolvimento tremenda. Fora que é um gerador de memórias impressionante. A gente pode fazer o culto todo dia, mas ali
da sexta para o sábado, né? O culto pode ser mais especial, pode ter alguma coisa diferente, alguma coisa que vá criar nas crianças a memória e a dependência mesmo de Deus, né? Então, eles podem desenvolver os dons também através do culto familiar. Hoje você vai cantar, hoje você vai dirigir a dinâmica, hoje você vai orar, e através do culto familiar, pouquinho a gente vai descobrindo os dons que os nossos filhos têm para que eles possam usar para isso. Então, é uma ferramenta fantástica. Mas também a gente não pode esquecer o seguinte: eu fazer o culto familiar é muito importante, é muito bom, é assim, incrível, mas eu não posso fazer do culto familiar uma coisa isolada. É igual a comunhão. Eu faço culto familiar ali com os meninos, a gente ora. Mas eu passo o resto do dia sendo grosseiro, eu passo o resto do dia fazendo coisas que não condizem com aquilo que eu li na Bíblia, ou com aquilo que eu fiz no culto familiar. Então, mais importante ainda do que fazer o culto familiar é eu permanecer com a minha vida e as minhas atitudes, principalmente, né, que de uma maneira que correspondam àquilo que eu tenho ensinado para os meus filhos. Então, eu preciso exercer o domínio próprio, eu preciso ter em mim os frutos do Espírito, desenvolver em mim esses frutos do Espírito, para que meus filhos vejam como o culto familiar tem feito efeito na minha, assim, né, trazido efeito para a minha vida, e como pode fazer na deles também. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica, que as famílias realmente não precisam abandonar, né? No culto, você pode, por exemplo, além dos pedidos e agradecimentos, olha, qual foi o ponto alto do seu dia? Qual foi o ponto baixo do seu dia? Né? Ali todo mundo vai contar qual foi a melhor parte do dia, qual foi a pior parte do dia. Os pais podem fazer isso também. E aí os filhos olham e dizem assim, olha, meus pais, eles também passam por lutas. Eles também têm momentos ruins, eles também precisam de Deus na vida deles. Então, é extremamente importante. Eu acho que o culto familiar é um hábito que não pode ser perdido pelas famílias, não deve ser deixado de lado pelas famílias, porque é uma ferramenta poderosa para criar memórias nos nossos filhos, para conduzi-los ao Senhor e para criar neles o senso de dependência de Deus, que deve ser muito maior do que o senso de eu posso, eu consigo, né? Deve ser com Deus eu consigo, pela graça de Deus eu consegui, para honrar e glorificar o nome de Deus eu fiz, né? Então, acho que no culto familiar a gente pode imprimir essa diferença na vida deles. Ótimo, nossa, muito obrigada, Juliana. Eu vou fazer assim. Eu vou pedir, tô vendo aqui, tem algumas pessoas comentando. Eu vou pedir para que elas cliquem na parte aí de perguntas, onde tem um ponto de interrogação. Faça alguma pergunta, a gente vai abrir umas 2, 3 perguntas aí, vamos ver se a gente consegue fazer isso. E assim, você explanou muito bem, né, a questão desse momento de qualidade que a gente tem que ter com os filhos, né, o culto familiar. E a gente sabe que a rotina, o dia a dia, faz a gente correr, dar prioridades a muitas outras coisas. Mas, como você disse, esse momento, ele deve ser uma prioridade, né? Só quem vai ganhar somos nós, com os resultados que nós teremos mais lá na frente com os nossos filhos, né? Infelizmente, a gente sabe que se você acorda atrasado, você acaba não fazendo ali o seu momento com as crianças, assim, existem várias coisas que podem acontecer durante o nosso dia, né? Coisas ruins, principalmente, que deixam a gente com a cabeça cheia de preocupações e coloca isso de lado. Mas quando a gente cria o hábito, né? Mais uma vez eu falando aqui sobre hábitos, a gente cria o hábito, e sabendo que isso é importante, não só as crianças. Outra coisa, se você faz aquele momento ser bom, as crianças vão te lembrar que nós devemos fazer o culto, esse momento juntos, né? Outra coisa, você vai priorizar. Eu estou atrasada? Tudo bem, eu me atraso mais um pouco e vou fazer ali o meu momento. Para quem não sabe como que funciona, não pode, no início, para você acostumar, fazer isso em uns 10 minutos, né?
Você pode cantar uma música, você pode contar uma história, ler uma história. Existem vários materiais, eu até trouxe alguns materiais aqui, para crianças menores, né, de 10 anos, existe esse devocional aqui, é um dos, né, o meu já tá bagunçadinho, que é da Casa Publicadora Brasileira. Então, quem tiver o interesse de encontrar, olha, são histórias pequenininhas, né? Aqui tem um tema, tem toda uma lição moral e um motivo de oração no final, né? Então, existe esse da Casa Publicadora Brasileira, mas existem muitos outros em lojas cristãs, né? Que você vai estar aqui imprimindo nas crianças um conteúdo que não é seu, que a mãe não precisa ser. Você pode ser criativa, deve ser, mas você pode sim ter conteúdos externos, né? Que possam te ajudar. É óbvio que a gente sabe, né? Que não existe conhecimento melhor que a gente pode proporcionar aos nossos filhos do que a Bíblia. Não existe nada melhor do que a Bíblia, né? Então você pode sim abrir a Bíblia, como eu comentei, a Dani sugeriu na última live, abra Provérbios, leia Provérbios, né? Principalmente se a criança é maior de 10 anos. É uma maneira de você introduzir a Bíblia, de você ter ali um momento especial. E eu vou te falar, eu não me esqueço de que eu aprendi com os meus pais a fazer a oração do Pai Nosso, né? Eu nasci num lar católico, então eu aprendi a oração do Pai Nosso, aprendi todas as outras rezas, as outras orações que eu sei de cor até hoje, né? Tô aqui com os meus quase 38 anos e a gente não esquece, né? Do que a gente aprendeu, das lições que os nossos pais passaram. Eu vou abrir aqui, ó, tem uma pergunta. Deixa eu ver se você consegue fixar essa. Olá, mulheres de Deus, uma dica para os pais: precisam deixar seus filhos a maior parte do tempo com os outros educadores, como parentes, por exemplo. Deu para você entender? Sim, deu. Olha, a gente sabe que cada família enfrenta a sua realidade. Isso aí é fato, né? É isso. Tem aquela mãe que vai poder ficar com seu filho o dia todo e vai poder, né? E olha, eu vou te falar que não é o fato de a mãe ficar com seu filho o dia todo que vai fazer com que a criança seja mais ou menos alguma coisa. Porque tem mãe que está em casa o dia todo, mas não está com a criança o dia todo. A gente sabe que existe uma diferença, né? Ela tá com serviço de casa, ela tá com celular, ela tá fazendo milhares de coisas, mas ela não tá com a criança. Ela tá em casa. É diferente, né? Então, assim, há aquelas mães que precisam deixar os filhos com os parentes. Mas aí o que a gente faz? A gente precisa aproveitar o tempo que nós estamos com eles, para que a gente possa imprimir todas essas coisas e esses valores com eles. Então, combine com seus filhos, por exemplo, que a hora que você chega do trabalho, a hora que você está em casa, é uma hora feliz. Não é uma hora para estar brigando, para estar resolvendo rixa de irmão. Não é uma hora para você estar se estressando com eles. Porque tem mãe que chega em casa estressada do trabalho e já chega reclamando, detonando todo mundo. Tá tudo bagunçado, não tá nada arrumado, não sei o quê. Acabou o clima. Acabou o clima pro amor, acabou o clima pra conversa. Quem é que vai querer conversar com a pessoa mal-humorada, né? Então, a gente passa o dia todo engolindo sapo de chefe, de atendimento ao cliente, disso, daquilo outro. Então, vale a pena quando você chegar em casa, diante dos seus filhos, são as pessoas que mais amam você na sua vida. Se todo mundo for embora, eles vão continuar contigo, né? E o seu esposo também. Vale a pena você se esforçar um pouquinho mais para continuar, né? Para tratá-los bem, para fazê-los, né? Fazê-los ter aquele momento bom com você. Então, combinar com seus filhos que o momento que você chega do trabalho é um momento para vocês serem felizes. Então, se é uma hora que você pode ficar com eles, nessa hora vocês vão fazer o culto, vocês vão conversar, eles vão te mostrar o TikTok, eles vão te mostrar as coisas que eles gostam, e você vai ter ali aquele tempo com eles. Pode ser que não seja muito tempo, mas você adapta a sua realidade para que o tempo que você esteja com eles seja o melhor da vida deles. Seja o momento que eles anseiem, passa o dia todo esperando a hora que a minha mãe vai chegar em casa. Por quê? Porque é o melhor momento do dia. Então, a gente pode fazer a diferença nesse.
Maravilhoso. Ó, tem aqui a Ivone Pimentel, ela está fazendo uma pergunta. Alguma orientação em específico, cuidado ou zelo para mães separadas que cuidam de filhos sozinhas em casa? Olha, essa é a realidade de muitas mães, né? Mães que são mãe e pai ao mesmo tempo, que não tem a referência ali do homem, né? Do pai. É bastante desafiador, né? Qual é a orientação para esse tema assim específico Olha, em que você primeiro tem? lugar, eu quero dizer que eu admiro muito essas mulheres que criam seus filhos sozinhas e que conseguem fazer isso. Acho que vocês merecem todos os aplausos do mundo, Muito, 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 porque muito, não é muito, fácil. muito, muito. Não é fácil. Não, Nós temos com quem dividir a carga e para nós é pesado. É muito difícil. E muito. às vezes eu fico me colocando no lugar das mães que fazem isso sozinhas. Então, infelizmente, é a realidade de algumas, né? A gente sabe que, biblicamente, o papel de sacerdote do lar, o papel de reunir a família para fazer o culto, para entregar a Eu Deus, é levo. biblicamente falando. Mas a gente também sabe que no meio cristão, nos casamentos, nem todo esposo assume esse papel e assume essa responsabilidade. Às vezes fica nas costas da esposa mesmo, né? Então, assim como essa esposa que tem que assumir o papel de sacerdotisa do lar e o Senhor vai cobrar do marido dela e resolver com ele porque ele não assumiu o papel, você, primeiramente, para as mães que criam seus filhos sozinhas, você é a mãe. Você não consegue e nem precisa ficar tentando fazer o papel do pai. O seu filho vai precisar conviver com o fato de que ele tem uma mãe, mas infelizmente ele não tem o pai. Então não fique tentando fazer o papel dos dois. É uma carga muito pesada que você não vai conseguir levar e pode ser que não faça nenhum nem outro direito, certo? Então siga essas regras que a gente deu. Eu imagino que as mães que não têm o esposo por perto, não têm o pai da criança por perto, elas têm bem menos tempo disponível, né? Porque elas estão sozinhas para fazer tudo. Então elas vão ter menos tempo disponível para o filho. Mas se você tiver isso no final de semana, o momento que você tiver com seu filho, né? Eu repito aqui, essa orientação é muito importante. Que o momento que ele passe com você seja esse melhor momento. E outra coisa, ele não tem pai, mas ele pode enxergar a Deus como um pai amoroso, um pai que jamais vai abandoná-lo, um pai que vai cuidar, que vai amar, que vai ouvir. Então, a figura paterna que o seu filho pode ter é a figura de Deus, de um Deus que ama, que não esquece, que não abandona. E isso você pode imprimir na vida do seu filho através da comunhão que você tem com Deus, através do culto familiar também você pode ensinar seu filho a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai para filho, onde ele vê a Deus como um pai amoroso. Isso mesmo, maravilha. Bom, eu vou falar aqui para vocês que a gente já combinou, né, Juliane? Esses dois livros, que não é fácil vocês terem acesso, né? Não tá fácil, viu, gente? Tá difícil conseguir. Tá difícil, mas logo, logo tem umas novidades por aí, né? Que eu vejo que você tem falado, logo, logo vai ter umas novidades. A gente vai aguardar 2020 deu ansiosamente. uma atrapalhada nos planos, mas vai sair, viu, gente? Vai sair. Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos sortear estes dois livros, tá? Olha que legal! Isso, vamos fazer o sorteio dos dois de uma vez. Então, o que que a gente vai pedir para que você possa participar do sorteio? Para que você comente lá no post, que a gente vai colocar um post de sorteio, no @mãe ajudadora. Você coloque ali, como é que fala? Você vai marcar 3 pessoas, né? E se você quiser fazer algum comentário, você pode fazer também. Mas você coloca ali 3 pessoas e segue o perfil @mãe ajudadora e também o perfil da Juliane, né? E a Juliane ou Caetano, né? A gente vai colocar lá direitinho e aí vocês vão concorrer, certo?
É isso daí, essa é a surpresa que a gente tem. Tá difícil, viu? Tá difícil chegar esse material na mão do pessoal, então aproveitem. É isso mesmo, aproveitem. E eu gostaria, Juliane, de agradecer demais a oportunidade que você nos deu de te ouvir, de te conhecer um pouquinho mais, né? É maravilhoso poder se alimentar do seu conhecimento, é muito bom mesmo. Que Deus possa continuar te usando, que você seja a luz para as outras pessoas, outras mães também, e pais também, claro. Olha, eu agradeço, E aí, não, tá? pode falar. Que Deus abençoe vocês. Eu fico feliz em contribuir, né, em falar. Eu gosto muito, muito, muito. É uma coisa que a jornada Guardiã do Lar acabou me fazendo descobrir o quanto eu gosto de falar com famílias e de trabalhar com famílias, né? Me fez buscar muito mais conhecimento, muito mais estudo. E eu creio que Deus acrescentou nessa missão ao meu ministério e estou muito feliz com isso. Fico feliz em ajudar também. Que bom. E olha só, eu sou muito fã sua, tá? Eu amo cada oração que você faz aqui. E eu sei que não é hábito, não é costume, mas eu queria te pedir para que você faça uma oração para os pais, para as famílias, finalizar essa live, porque essas orações são sempre assim, objetivas, né? Suas orações, elas nos ensinam também a orar, né? Porque isso é muito importante, né? Você querer acontecer, pedir para Deus é uma coisa, mas saber pedir é outra, bem diferente, e você sabe muito bem. Então, por favor, faça uma oração para a gente encerrar a nossa live. Vamos orar então. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento especial que passamos aqui. Obrigada porque o Senhor ama as nossas famílias e o Senhor vem salvar famílias. Obrigada porque o Senhor criou, Pai, essa instituição chamada família, criada para ser um refúgio para nós e para os nossos filhos aqui na Terra. Então, nós te pedimos que o Senhor nos use para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou, cumprir o nosso papel. É uma responsabilidade grande e nem sempre é fácil, Senhor. Mas nós estamos aqui para nos entregarmos em Tuas mãos e pedir que o Senhor nos dirija a nossa vida e nos use na vida dos nossos filhos também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Não só você, todas as pessoas que puderam participar da nossa live. Obrigada. Bom, tchauzinho. Tchau, beijo. Vale a pena.